Bom dia, meu amigo, bom dia, minha amiga. Mais um devocional e motivacional nessa manhã. A palavra de Deus nos fala sobre o Evangelho de Cristo. Que Jesus, por onde passava, ele pregava o Evangelho. Mas o que é o Evangelho? Muitos evangelhos são pregados hoje, principalmente nas nossas internets, alguns deles nefastos. Alguns deles que a pessoa que prega só é verdade aquilo que ela prega. Mas qual é o Evangelho de Cristo? Daquele Cristo que reinou ontem, que é hoje e será eternamente. Do Cristo que nunca morreu. Aonde ele passava, onde ele subia, nas montanhas que ele subia, nos vilarejos que ele passava, ele pregava o Evangelho, as boas novas de Deus. O Evangelho que dizia que Deus amou o mundo de tal maneira, o Evangelho que é o amor de Deus, que entregou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê nunca visse a morte, mas sempre vivesse e tivesse a vida, e a vida eterna. O Evangelho da luz, que pode iluminar qualquer treva do ser humano, qualquer treva da humanidade, se a humanidade está em trevas. O Evangelho é a luz e talvez a única luz. Em momentos tão difíceis, passou uma pandemia, final dela ainda, talvez uma terceira guerra aí se formando de um conflito entre Rússia e Ucrânia que não estão se entendendo. E o ser humano continua jogando nas redes sociais e apregoando vários evangelhos, às vezes saindo até de uma realidade. Do evangelho da luz, que opera nas trevas. Onde há trevas, Jesus é a luz, que pode iluminar qualquer treva do ser humano. O evangelho do pão da vida, Jesus. Da água da vida, Jesus, que pode saciar qualquer sede e qualquer fome do ser humano. O Evangelho que é o caminho, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. O homem tenta arrumar um caminho, tenta arrumar uma solução, mas o Evangelho mostra o caminho, o único caminho. O Evangelho é a verdade, Jesus, num mundo cheio de mentiras, cheio de intrigas, cheio de falsidade. O Evangelho é a vida, Jesus, onde opera a morte, onde seres humanos estão à beira da morte espiritual, estão à beira do abismo. O Evangelho é a paz, onde existe guerra, onde existe ódio, onde existe desamor. O Evangelho é a paz. E somente o Evangelho pode dar a paz. O Evangelho é amor, o amor de Deus à humanidade perdida, onde existe ódio, onde existe rancor, onde existe desunião e onde existe desumanidade. O Evangelho é o perdão de Deus, onde ninguém consegue perdoar ninguém, onde o pessoal só quer saber do seu próprio bico, da sua própria natureza, e não olha para a natureza do mundo. O Evangelho que fala que devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos, como se fossem nossos filhos, como se fossem nossos parentes, como se fosse a gente mesmo. O Evangelho que é a luz, o pão, a água, o caminho, a verdade, a vida e a paz de Jesus, que excede todo e qualquer entendimento. O Evangelho do convite irresistível de Cristo: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Esse é o Evangelho. O verdadeiro Evangelho que todo cristão deve pregar e deve ir atrás. O Evangelho de Cristo e o Evangelho da cruz. E você, meu amigo, saiba que se você não tem Jesus, Jesus é tudo. O Evangelho que completa o ser humano. O Evangelho que é tudo, que o ser humano não precisa mais de nada, tendo ele o Evangelho em sua vida. O Evangelho que completa o ser humano. Jesus é tudo. Exatamente tudo. Tome esse Jesus na sua vida. Porque se você não tem Jesus na sua vida existe trevas. E se existe trevas na sua vida, Jesus é a luz.
Se não existe paz na tua vida, Jesus é a paz que excede todo e qualquer entendimento. Se você tem sede, se você tem fome espiritual, se você, apesar de ter condições nessa vida, mas a sua alma que sempre está pobre, faminta de uma palavra, Jesus é o pão da vida. Jesus é a água da vida. Pense nisso. Se você precisa de uma porta, Jesus é a porta estreita, mas é a porta, a única porta, o único caminho, a única verdade e a única vida que conduz à salvação eterna, que conduz até Deus. No Evangelho, você vai encontrar o Jesus que intercede por ti, meu amigo, minha amiga, todo santo dia. Pense nisso. Pregue o Evangelho, você que já é cristão, o verdadeiro Evangelho da cruz. E se você não é cristão, deixe o Evangelho de Cristo, o Evangelho da cruz, o Evangelho de Deus que deu o amor incondicional ao ser humano, entregou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê nunca pereça, mas tenha vida e vida eterna. Pense nisso. Jesus te ama. Deixa o Evangelho de Cristo comandar a tua vida.